Olá, meu irmão e minha irmã, esta é a última celebração deste domingo às 19 horas e para nós é uma alegria muito grande estarmos juntos e termos esse tempo de qualidade, de louvar ao nosso Deus, de orarmos juntos. Você, de antemão, pode utilizar o chat aqui do YouTube para interagir conosco. Use essa ferramenta para deixar aqui o seu motivo de agradecimento, o seu pedido a Deus e dessa forma nós oraremos uns pelos outros. E também é nosso desejo meditar na palavra do Senhor como nós temos feito, à luz do Sermão do Monte, buscando a sua instrução para a nossa vida. Para darmos início a essa celebração, quero te convidar a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque temos aqui diante de nós mais um tempo que separamos para estarmos juntos como igreja, apesar de estarmos fisicamente distantes uns dos outros. Queremos, Pai, que este tempo seja tempo dedicado à ação do Teu Espírito em nós. Que por meio de tudo o que fizermos aqui, Senhor amado, o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, edificando a Tua igreja, nos dando o discernimento, nos conduzindo àquilo que é o nosso propósito de estarmos neste mundo. Que nós encontremos, Pai, no discipulado de Cristo verdadeiramente a razão de sermos, Pai, a razão e o sentido da nossa existência. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus? Olá, igreja! Vamos junto para mais uma celebração online. Convido você que está na sua casa a participar cantando com a gente, tá bom? Então, vamos junto, vamos lá! Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torno o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Torno o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa,
Hoje nós vamos chegando à última mensagem da série Raiz e Fruto da Caminhada Cristã. Nós, ao longo desta série, fechamos o Sermão do Monte. Olhamos para o capítulo de número 7 do Sermão do Monte e neste capítulo nós conhecemos um pouquinho mais aquilo que deve ser alguns critérios de orientação para a caminhada do discípulo. Aprendemos que existem algumas separações inevitáveis entre aquilo que verdadeiramente constitui um discípulo de Cristo e o que não é um discípulo de Cristo. O que cabe ao discípulo de Cristo fazer e o que não cabe ao discípulo de Cristo fazer. Somos chamados para uma vida frutífera. Somos chamados para uma vida que dê bons frutos. E como é próprio de um bom fruto, uma árvore não o dá para o seu próprio benefício. Uma árvore produz os seus frutos para servir de alimento aos outros. Isso é uma imagem muito poderosa para nós pensarmos a presença cristã no mundo. A comunidade dos discípulos, que é a comunidade dos bem-aventurados, está neste mundo com o propósito de servir de alimento divino, espiritual e eterno para este mundo que é sedento, carente de alimento verdadeiro, carente de alimento que lhe dê de fato sentido de vida. No perdão do Cristo, na justiça que Jesus Cristo traz ao mundo com a chegada do reino de Deus, é que nós encontramos este fundamento para um viver de acordo com a vontade do Senhor. Nessa mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: a decisão e o compromisso. Com isso, nós estamos fechando o Sermão do Monte, olhando para o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 29. Nós faremos a leitura deste texto, você já pode abrir a sua Bíblia, mas nós vamos fracionar essa leitura. Então, para que a gente não leia tudo de uma vez, a gente vai ler uma parte, comentar algumas coisas e aí continuarmos a leitura. Iniciando então com Mateus capítulo 7, de 21 a 23, que diz o seguinte: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Essa leitura eu fiz na Nova Versão Transformadora. Este texto nos coloca diante de alguns desafios, alguns critérios de julgamento da nossa própria vida e entender como Jesus olha para a comunidade dos discípulos também. Este primeiro desafio, esse primeiro também alerta, nós podemos pensar assim que Jesus nos traz, é o perigo de uma mera confissão. O perigo de nós utilizarmos a confissão correta, que é Jesus é Senhor, como um instrumento para a autojustificação. Este tipo de comportamento é repreendido por Jesus e ele deixa isso muito claro no seu sermão. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus não tem nenhum problema com a afirmação de que ele é Senhor. Ele reconhece isso entre os seus discípulos. O interessante é que Jesus ser o Senhor é a confissão máxima da igreja cristã. É o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, a autoridade absoluta que Jesus Cristo tem sobre a vida dos seus discípulos. Reconhecimento do senhorio de Cristo neste contexto do primeiro século, em que Jesus e os apóstolos proclamaram o evangelho do reino de Deus, não trazia nenhum benefício. Não trazia nenhuma vantagem social, muito pelo contrário, era uma confissão tremendamente arriscada por causa das suas conotações sociopolíticas naquele contexto. Assim, confessar Jesus como Senhor é de fato uma confissão ousada naquele contexto e também deveria o ser para nós hoje. Agora, o que está por trás desta confissão? Quando nós confessamos Jesus como Senhor, estamos com isso reconhecendo a sua autoridade única, exclusiva sobre a nossa vida.
O senhorio de Cristo significa que ele e nenhum outro senhor, nenhum outro poder, nenhuma outra autoridade, nem mesmo a nossa própria vontade e o poder que tínhamos sobre a nossa vida exerce de fato o domínio, o governo sobre quem nós somos, o porquê estamos aqui, o que devemos fazer, o que não devemos fazer e assim por diante. É um reconhecimento, portanto, doutrinário, teológico, existencial, tremendamente importante e tremendamente profundo. Nesta confissão do senhorio de Cristo é que se baseia, que se fundamenta a sua igreja. No entanto, Jesus deixa claro, utilizar a confissão certa para dizer que está justificado, que pertence ao reino dos céus, é um equívoco muito grande. Eles mostram que querer se auto-justificar fazendo a confissão correta é um equívoco que separa a própria comunidade dos discípulos. O interessante é que Jesus diz essa coisa no contexto do discipulado, ou seja, estas palavras de Jesus fazem uma separação não entre os discípulos e o mundo, mas entre os próprios discípulos. Dentre os próprios discípulos que confessam Jesus como Senhor, dentre os próprios discípulos que reconhecem esse senhorio de Cristo e agem de acordo com aquilo que é a autoridade do Cristo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Este reconhecimento traz para a igreja um próprio alerta e uma necessidade de senso crítico. O porquê nós fazemos o que nós estamos fazendo e com base em que nós estamos agindo. A confissão certa não pode ser para nós um instrumento de dizer que agora nós pertencemos ao reino de Deus, que agora nós pertencemos ao Cristo porque sabemos a doutrina certa. Esse é um perigo muito grande. Este perigo, em outras palavras, no juízo final, Jesus Cristo, ou Deus melhor dizendo, não vai querer saber se você era evangélico. Diante do grande juiz no dia decisivo da história da humanidade, não vai ser perguntado para você a qual denominação cristã você participou para saber se você estava na confissão certa. Ele só vai querer saber se você fez a vontade do Pai. Isso é muito simples. Não se trata da confissão certa, mas sim da obediência ao Pai. Um viver de acordo com a sua vontade. A caminhada do discipulado, a caminhada dos discípulos de Cristo, é uma caminhada que consiste em realizar exclusivamente a vontade do Pai. Por isso é o que Jesus disse aqui: apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. É aqui que Jesus aponta o caminho. Não se trata da mera confissão, mas sim de um viver de acordo com a vontade do Pai. Isso leva a gente a considerar um outro texto, um texto paralelo de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Neste contexto é interessante porque tudo isso que a gente está lendo em Mateus está unido lá no texto de Lucas. E que naquele texto Jesus articulou essa palavra da seguinte forma, em forma de pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Que sentido tem dizer-se evangélico, dizer-se cristão, se não obedece àquele que é o seu mestre? Que sentido tem dizer-se pertencente ao reino de Deus, se não faz aquilo que é a vontade de Deus? Essa é a incoerência presente na vida de muitos discípulos e discípulas de Jesus, homens e mulheres perdidos, desorientados dentro da própria igreja cristã, que confessam uma coisa, mas vivem de acordo com a vontade de inúmeros outros senhores. Assim, Jesus nos coloca diante de um segundo alerta, que é o perigo da mera ação. Se por um lado nós temos aqueles que vão diante do juiz querer se basear na confissão certa, nós também teremos outros que vão querer se basear na ação certa, nas atitudes certas, nas práticas corretas. É o que ele disse: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E isso no dia do juízo, diante do juiz. Nós não profetizamos em teu nome?
Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Olha que coisa perigosa o que Jesus traz para nós. São pessoas que tiveram ações que a gente identificaria como ações boas, corretas e que aparentemente são pessoas que conseguiram agir porque estão de fato sob o governo de Deus. Mas Jesus nos faz um alerta. A mera ação é simplesmente o outro lado da moeda falsa da mera confissão. Simplesmente sair fazendo coisas, por mais que sejam coisas aparentemente boas, como libertar cativos, expulsar demônios, em nome de Jesus profetizar, em nome de Jesus realizar milagres, coisas extraordinárias. Mas, de novo, Jesus nos coloca diante de um ponto de exclamação, um alerta. Nem por isso, vocês serão de fato reconhecidos como aqueles que vivem debaixo do governo de Deus. Justificar-se mediante as suas ações é tão equivocado quanto justificar-se mediante a sua certa ou correta confissão. Por isso, um terceiro ponto importante. Jesus tem um critério. Não somos nós que criamos o critério sobre o que é ou o que não é ser um discípulo. Apenas reconhecemos isso do ensino de Jesus. E o critério de Jesus é esse. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E esse é o critério. Quem Jesus conheceu. Quem Jesus, de fato, olha e diz, esse eu conheço, esses outros eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, porque vocês não têm comunhão comigo. A vida de vocês não está firmada sob a minha palavra. E isso vocês mostraram na sua desobediência. Fizeram a confissão certa, agiram do jeito certo, mas fizeram essas coisas não porque têm relação comigo, não porque têm comunhão com aquele que é a palavra. Fizeram essas coisas porque estavam encontrando alguma maneira de se auto-justificar perante Deus. Quem de fato Jesus conheceu? Não é, portanto, nem a confissão certa e nem mesmo a prática certa, pois estas são usadas meramente como instrumentos de autojustificação e por isso são contrárias, são negações da graça de Deus. O grande juiz não espera diante de si homens e mulheres para se auto-justificarem. Espera homens e mulheres rendidos à sua graça, porque essa é a graça que nos chama ao discipulado. E esse é o critério de Jesus, quem de fato ele conheceu. Estes são aqueles que ele chamou para o discipulado. São aqueles que a quem ele direcionou a sua voz, o seu chamado, e essas pessoas responderam ao seu chamado na obediência a ele. E é justamente a obediência a Jesus que afasta os discípulos de todas as formas do mal e do pecado. É na obediência a Cristo que está, de fato, aquilo que ele espera da comunidade dos discípulos. E aqui tem um alerta para nós. Porque Paulo, em 1 Coríntios 12, também falou sobre a possibilidade de confessar Cristo como Senhor sem ser por intermédio do Espírito Santo. Essa é uma confissão perigosa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque confessar Cristo como Senhor sem ser pelo Espírito significa confessar ou agir sem ter sido movido pelo amor. E Deus é amor. Agir com base na propaganda pessoal, agir com base no ódio ao pecador, agir com base em qualquer outra coisa que não seja no amor revelado por Deus no seu Filho na cruz do Calvário é hipocrisia. É hipocrisia. E revela que estamos desconectados daquele que é a palavra.
Isso pode trazer à nossa memória o famoso texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Você pode aí depois ler todo o capítulo 13 com calma, belíssimo texto, que fala justamente dessas coisas. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, em nada seria, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O apóstolo Paulo tem uma alta consideração sobre o amor, sobre o papel que ele desempenha na vida da igreja, no centro do plano eterno de Deus. Paulo tem essa estima altíssima acerca do amor. E aqui é importante nós, como comunidade dos discípulos, levarmos em consideração de que nós não podemos confundir este amor com formas de amor que nós encontramos na cultura vigente. Este amor não é confundido com sentimentalismo. Este amor não é um amor que desconhece a moral cristã. Este amor não é um amor que permite qualquer tipo de coisa justamente porque não encontra barreiras, limites morais, éticos. É o amor do sacrifício de Cristo. É o amor revelado na cruz do Calvário. Em 1 João é dito com muita clareza: Deus é amor e revelou o seu amor por nós ao enviar o seu Filho para que morresse a nossa morte, para que recebêssemos vida. É nisso que consiste o amor, ter o conhecimento do Pai, estarmos unidos ao Pai em Cristo Jesus. Assim, nós temos na prática do amor o critério verdadeiro sobre toda a nossa confissão e sobre toda a nossa ação como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Isso nos permite caminhar um pouquinho mais no texto do Sermão do Monte. Agora vamos olhar para a sequência. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Essas palavras de Jesus colocam diante de nós a seguinte pergunta: o que eu faço com o Sermão do Monte? O que fazer com esse sermão? Algo que já está claro desde o princípio é que o Sermão do Monte é um desafio existencial para nós. Ele traz inúmeras dificuldades. Dificuldades não cognitivas, entenda isso. Entender o Sermão do Monte é fácil. Entender o significado dessas palavras não é difícil. Nós estamos falando de algo tremendamente direto, simples. Aonde reside a dificuldade no entendimento do Sermão do Monte é na transposição para a prática. É quando nós entendemos que se trata de obedecer. Se trata de edificar a nossa vida sobre a rocha firme. Se trata de construir a nossa história sobre estas palavras, sobre este ensino. E isso eu não faço teoricamente. E isso eu não faço com mera confissão. Isso eu não faço com meras ações. Tudo o que eu sou, tudo o que eu virei a ser, depende de construir a minha existência sobre a rocha firme que é o Cristo.
quem ouve minhas palavras e as pratica. É com essa frase que Jesus introduz sua fala final no Sermão do Monte. Quem ouve minhas palavras e as pratica. Quem de fato ouviu o Sermão do Monte? Quem realmente pode dizer que entendeu o Sermão do Monte? Talvez você, ao longo desta série, ao longo de toda essa jornada de pregações dominicais, de devocionais diárias em áudio que nós fizemos sobre esse assunto, talvez você tenha entendido as palavras de Jesus. Talvez você tenha até decidido dedicar um tempo maior da sua vida, debruçar sobre essas palavras e estudá-las mais a fundo, buscar entender, o que é tremendamente positivo, algo que, como professor, eu jamais diria para você não fazer. Mas não se trata, em nenhum momento, de um mero entendimento cognitivo. Nunca se tratou de simplesmente entender a mensagem de Jesus, mas sempre se tratou de obedecer às palavras de Jesus. O alvo do Sermão do Monte é a vida prática. O alvo do Sermão do Monte é a decisão. E não aquela decisão que hoje decidimos e amanhã já voltamos atrás. Hoje firmamos um compromisso e amanhã, por circunstâncias da vida, por N razões, simplesmente abandonamos este compromisso. Surgiu algo mais atrativo. Talvez eu me precipitei no meu compromisso e talvez eu volte para ele mais no futuro. Não existe isso. Não existe isso no Sermão do Monte. Diante das palavras de Jesus, ele é tremendamente claro. O sermão não é nosso para fazermos dele o que bem entendemos. A palavra não é nossa para realizarmos com essa palavra os feitos ao nosso próprio bel prazer. O sermão é do Cristo. Quem fala é o Cristo, o Verbo, a palavra encarnada, aquele que veio a nós da parte de Deus. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, queremos honrar essas palavras. Queremos viver de acordo com essas palavras, em honra a elas. E as palavras de Jesus só podem ser honradas na vida prática. Não se trata apenas, de novo, de entendimento cognitivo. Esse é o nível mais simples e básico daquilo que nós temos nas palavras de Jesus enquanto texto. Esse é apenas o primeiro patamar. Essas palavras têm que descer do nível cognitivo e acessar o nosso coração. Mudar, transformar os nossos afetos, aonde as nossas alianças são forjadas, aonde os nossos compromissos são escritos com tinta indelével, aonde de fato a nossa história toma o seu rumo definitivo, para a qual não tem volta, É tomar estas palavras e poder dizer, como o sábio, eu construí a minha casa sobre a rocha. Não como o tolo, que ouve essas palavras, que pode até encontrar algum valor elevado do ponto de vista espiritualista, do ponto de vista religioso, até mesmo do ponto de vista moral. Pode até encarar as palavras de Jesus como ditas por um sábio, mas não fazem destas palavras o alicerce firme sobre o qual constroem a sua história. O que Jesus nos chama para fazer é para uma obediência simples a estas palavras. Importante levar o seguinte em consideração. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem
a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. A referência aí está de Mateus, mas na verdade são palavras de Tiago, no final do primeiro capítulo da sua carta. Com essas palavras, Tiago está fazendo eco ao chamado de Jesus para, como sábios, construirmos a nossa vida sobre a rocha. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Deus, Cristo, o Espírito, a Trindade Santa quer trabalhar na nossa vida. Não como meros ouvintes, mas como homens e mulheres que, ao ouvirem estas palavras, buscam imediatamente o coração para colocar isso em pauta, no seu horizonte, na sua agenda, no seu dia a dia, que buscam constantemente o alimento na palavra do Senhor, para que este alimento da palavra seja metabolizado em atos de amor, em ações concretas que condizem com a fé professada. Esta é a chamada do Cristo para o seu povo. O chamado de honrar a palavra por meio da obediência. Esse é o nosso chamado. A palavra de Jesus, ao chamar-nos a construir a nossa vida sobre a rocha, é uma palavra poderosa, porque mostra que tanto a casa construída sobre a rocha, como a casa do tolo, edificada sobre a areia movediça, elas enfrentarão as intempéries da vida. Elas enfrentarão as tempestades. Elas enfrentarão a tormenta, os ventos fortes, o sofrimento inerente a viver neste mundo que jaz no maligno. Ambas as casas estão sujeitas ao clima deste mundo. Ambos os moradores ouvirão os ruídos fortes, amedrontadores das muitas águas batendo contra os seus alicerces. Só existe uma diferença. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha não teme o sofrimento, não teme a dor, não teme o conflito, não teme o que este mundo teme, porque sabe sobre quem construiu a sua história. Sabe que não construiu a sua história numa mera confissão. Sabe que construiu a sua história não em meras ações para autojustificação. Sabe que construiu a sua história porque trilhou o caminho estreito, porque passou pela porta estreita. Sabe que construiu a sua história sobre o Cristo. Sabe que construiu a sua história naquele que é a palavra da verdade. Por isso mesmo é que as intempéries da vida podem vir, que o sofrimento pode bater à nossa porta, que as muitas lutas, sem dúvida nenhuma, serão ouvidas, trarão para sobre a nossa vida todos os desafios e lutas de se esperar, de viver neste mundo, de sofrer com as mesmas circunstâncias que todo mundo sofre, de ter que lidar com realidades de oposição, de enfermidade, de doenças, de morte. Mas também sabe que pode manter firme a sua esperança, porque edificou a sua casa sobre a rocha. Isto é o que Jesus Cristo chama de sabedoria. Isso é o que Jesus Cristo chama de homem e mulher de sabedoria. Ouvir a sua palavra e a colocar em prática. Por fim, eu quero deixar com você uma forma de entendermos toda essa passagem do Sermão do Monte a partir de uma citação de Dietrich Bonhoeffer, que diz o seguinte: há inúmeras possibilidades de compreender
e interpretar o Sermão da Montanha. Jesus, porém, conhece apenas uma: simplesmente ir e obedecer. Simplesmente ir e obedecer. É dito que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Jesus ensinou com autoridade porque ensinou da parte do Pai. Ensinou e mostrou a verdade. Jesus não era um mestre de palavras. Jesus era o mestre que ensinava com as suas palavras, que falava ao cognitivo humano, falava ao coração humano, mas trazia à realidade ações concretas que mostravam a presença do reino de Deus entre nós. Ao comer com publicanos e com pecadores, ao dar comunhão de mesa para homens e mulheres excluídos da comunhão com Deus pelos mestres da lei e pelos fariseus, ao curar enfermidades, ao trazer a purificação para leprosos considerados como amaldiçoados por Deus pela lei e pela cultura vigente. Ele estava estendendo o perdão divino para aqueles a quem os religiosos consideravam como castigados por Deus. Jesus tinha autoridade extrema, a verdadeira autoridade. Isso é o que causa a sensação de maravilhamento, de olhar para as palavras de Jesus e deixar o queixo cair, porque o Filho de Deus falou, porque o Verbo eterno, que um dia esteve na criação do mundo, agora esteve entre nós, abriu a sua boca e proferiu as palavras sobre as quais nós podemos construir a nossa história. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra e coloca, Senhor, mais uma vez diante de nós e diariamente o desafio de vivermos de acordo com a sua vontade. Pai querido, sempre se tratou de obediência simples. Sempre se tratou de buscarmos na Bíblia a orientação para a vida e simplesmente vivermos de acordo com a sua vontade. E isso, Pai, é o que nós, como tua igreja, queremos fazer ao investir, Pai, no discipulado de Cristo. Dá-nos, Senhor, a consciência crescente, cada vez mais sólida, Pai amado, consciência, Pai, que alcança as nossas motivações mais secretas, os nossos desejos mais velados, que alcance ali, Senhor, no mais profundo do nosso ser e nos transforme a partir dali, nos colocando na direção da Tua vontade para todos sempre. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que se sentem desafiados pelo Sermão do Monte, a se encontrarem diante da verdadeira decisão e escolha que as leva ao compromisso irrevogável de construir a sua casa sobre a rocha, ao ouvir essas palavras e as pôr em prática. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Sou culpado, envergonhado do que me tornei, minhas mãos impuras não podem exaltar o Santo Rei. Me resgatou, me transformou, me libertou. Jesus venceu, sua vida deu e eu vivo estou.
me escondo, receio que falhei, questiono se Ele pode me amar, mas em seus olhos vejo graça. E nós vamos chegando ao fim de mais uma celebração. Peço desde já que a graça e a paz do nosso Deus habitem ricamente no seu coração e na sua mente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Pai, por este tempo que tivemos de estudo da Tua Palavra, de louvor em honra ao Teu santo e bendito nome. E saímos, Pai, daqui com o desafio que o Senhor Jesus trouxe para todos os seus discípulos, de ouvir as suas palavras e de viver de acordo com elas, de praticá-las, Pai amado, porque estão em perfeita comunhão contigo. Que este seja o objetivo de todas as pessoas que nos ouvem, para que o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.